Bom dia para quem é de bom dia, olá para quem é de olá. Meu nome é Raul, antes de qualquer coisa, meu nome é Raul Galaad, sou professor de Direito Ambiental 1 e 2 na Universidade Federal do Amapá, Unifap, e sou professor também de Direito da Informática na mesma instituição. E minha formação, eu sou professor, sou doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Tenho contato aí com essa disciplina de direito ambiental há muito tempo, né? Mais de muito mais de 10 anos, né? E vou trabalhar com vocês um aspecto referente à parte introdutória do direito ambiental, né? A parte chamada propedêutica ambiental, que se refere denominações, às denominações do direito ambiental. Embora a denominação direito ambiental seja a denominação hegemônica e é a mais usada no Brasil, isso é importante, né? Mais usada no Brasil, porque o Brasil representa uma maioria absoluta de pessoas, né, que falam o português. Nós temos aí talvez uns 70 milhões de pessoas fora do Brasil que falam português, aí compreendendo aí a Portugal, Angola, Moçambique, Timor, lá na Oceania, Timor, aí na África ainda São Tomé e Príncipe, Guiné, aí tem a Guiné-Bissau, né, o Cabo Verde, tem Cabo Verde também, mas esse total todo fora do Brasil, em torno no máximo de 70 milhões, enquanto no Brasil nós já somos em torno de pouco mais de 215 milhões de habitantes, não é? Então, a extrema maioria de falantes da língua portuguesa, da comunidade lusófona, são de brasileiros. E no Brasil se usa muito esse termo, é hegemônico no Brasil, amplamente usado o termo para designar os estudos referente ao meio ambiente, referente à proteção, né, ao conjunto sistemático de normas que protegem o meio ambiente. No Brasil é designado como direito ambiental. Então, é uma referência importante, mesmo porque, se vocês consultarem sites de serviços que são oferecidos na internet de estudo linguístico, vocês vão observar que o maior interesse para aquelas pessoas que estudam ou que desejam estudar o português é o interesse em estudar o português brasileiro, né? Com sotaque aí tupiniquim, com jeitão tropical e equatorial do Brasil. Não é o português de Portugal, né? Isso porque o Brasil é um país economicamente, socialmente também, e culturalmente e artisticamente também muito importante no mundo, né? Extremamente importante. Mas o dado aí fundamental é tanto o da população, o sentido geopolítico que significa essa população, mas também o sentido de ser um país economicamente muito importante, né, no mundo, nas relações comerciais e econômicas entre as nações. Então, aqui no Brasil, a gente tem a mania de colocar primeiro o substantivo direito, depois o adjetivo direito ambiental. Assim como nos demais ramos, né? Direito processual, direito eleitoral, direito constitucional, certo? A gente sempre, no caso do direito penal, né? E aí a questão das denominações, ela existe também em relação aos outros sub-ramos do direito.
E é óbvio que isso também manifesta, né, essa divergência no direito ambiental, mesmo porque o direito ambiental ele é muito recente, né? Você vê, porque começou o primeiro computador em 1948. Era um prédio, né? Era 180 metros quadrados para comportar, né? Não sei, com dezenas de toneladas para comportar um computador. Eram enormes, né? E na história da internet, aí depois, no período de Guerra Fria, em 1969, se registra lá com a ARPANET, nos Estados Unidos, é, relações entre diferentes países, não é? E o que importa também é que o direito ambiental, ele surge, a sistematização dele, ela é muito facilitada também com os atuais meios de tecnologia. Então, o direito ambiental, ele é de forma muito recente, né? Você pega a primeira conferência de 72, depois você tem a conferência de 92. Então nós temos aí esses últimos 28 anos, né, do século 20 e mais esses primeiros 21 anos do século 21. Você tem uma ciência, uma área de conhecimento, melhor dizendo, relativamente jovem, né? Essas denominações, então, elas refletem uma certa preferência. Houve um período que muito se debatia, se tentava, algumas pessoas que advogavam a terminologia do direito ecológico, e que, no sentido de designar essa proteção, ou essa relação essa boa relação que deve existir entre os seres humanos e seres não humanos, e entre os diversos seres humanos e não humanos com o ambiente, é que surge então essa sistematização de proteção. E que foi, nesse período aí, sustentada por alguns como direito ecológico. Isso não só no século passado, mas essa denominação de direito ecológico, ela está sendo retomada contemporaneamente, tá certo? Está sendo retomada, mas nós vamos perceber que, a meu ver, no sentido, numa outra perspectiva, não no sentido específico de querer designar a disciplina que cuida da proteção ambiental. Se nós olharmos, né, a evolução, então você tem direito ambiental, você vai perceber então que lá em Portugal há uma preferência pela utilização da expressão direito do ambiente para designar essa proteção ambiental, essa proteção ao meio ambiente. Aí se usa a denominação de direito do ambiente. É uma preferência de Portugal e que se reflete também no Brasil. Uma das obras muito publicadas, muito reeditadas no Brasil, é a obra do Edson Milaré, e que ele designou o seu livro, né, de Direito do Ambiente. Mas vocês vão perceber que entre os outros diversos outros autores, Antunes Bessa, Machado Leme, Paulo Machado Leme, Paulo Antunes Bessa, o Celso Fiorilo, o Paulo Sirvinskas, você vai observar Toshio Mukai, você vai observar que o professor também Edson Ferreira de Carvalho, você vai observar que a preferência tem sido por direito, no Brasil, por direito ambiental. Tá certo? No nosso curso de Direito aqui da Universidade Federal do Amapá, nós usamos a denominação Direito Ambiental 1 e Direito Ambiental 2. Essa apresentação que eu estou fazendo sobre denominações é um ponto que se insere na disciplina de Direito Ambiental 1. Então, no Brasil tem que ser optado mais por direito ambiental do que por direito do ambiente. Uma questão que seria interessante também
é que é da gente observar a origem etimológica desses termos, né? Meio, meio vem de medium, médios, do latim médios, né? Que por sua vez vem do grego, lá, adaptada do grego, meso, que é do meio, né? Então você tem lá Mesopotâmia, né? Do meio. E essa é a palavra, mas vem mais diretamente, no nosso caso, do latim. Inclusive, para a gente ser considerado uma língua latina, as várias línguas latinas, em que pese as diferenças entre uma e outra, elas têm que ter pelo menos 60% de palavras originadas do latim, para serem consideradas como língua latina, ou línguas neolatinas, né? Esse outro termo, ambiente, ambi, vem de ambires, também do latim. Ire, que vai, aquilo que vai, o ire, o nosso ir, é o ir, né? E ambi, volta, aquilo que vai, que está em volta, ir em volta, vem também do latim. E é até interessante observar que no catalão você tem o termo voltante. Aí você fala ao voltante, voltante. O T no final é um T mudo, né? Aí você fala em volta, né? Que em português seria em volta. Então, tanto em relação a médios, né? Que é o meio. Aí quando você fala em mídia, mídia tem a ver com meio também. A gente fala até em inglês, né? Mídia, medium. Na verdade, em latim seria medium, né? Medium. Você falando, como está usando uma palavra latina, que foi contemporaneamente muito usada pela língua inglesa, a gente às vezes tende a pronunciar o medium como medium, mas que significa no final também médio. É uma forma de declinação do caso específico aí, né? A forma, assim como o médios também é uma forma de declinação, né? No nominativo. E então você tem aliás, não seria nem bem declinação, né? É um caso do latim, o nominativo. Bem, mas isso aí também não é bem o caso aqui. O que nos interessa é que, vejam bem, os dois termos, meio e ambiente, dão uma ideia de daquilo que está em volta, que está ao nosso redor. Tá certo? Então, quando algumas pessoas escrevem e colocam direito do meio ambiente, há uma certa redundância, né? Médio aquilo que está ao redor. E ambiente aquilo que está ao redor. Aí fica mais interessante ainda quando você fala da ecologia, que foi uma outra proposta, direito ecológico, né? E que você observa, esse termo direito ecológico, ecologia, ele surgiu através de um sociólogo alemão no final do século XIX, para designar a relação dos seres humanos na sua relação com os animais e a relação dos seres humanos e animais com a natureza. E a essa perspectiva ele deu o nome, né, de economia ecológica ou de ecologia. Mas veja bem, é relacional, é aquilo que está ao nosso redor, é aquilo com o qual nós, enquanto seres de uma comunidade comum, de uma comunidade planetária em comum, que seria a comunidade ambiental, uma comunidade ambiental, que relaciona entre si, nós nos relacionamos com os animais e, por sua vez, nós nos relacionamos
com a natureza e com o ambiente, e os animais também se relacionam com a natureza, não é? Relacionamos nós com os animais, relacionamos também com a natureza, com o meio ambiente, né? Porque no caso do ser humano, enquanto ser racional, nós nos relacionamos tanto com o ambiente como também com os outros animais. Ainda que nessa relação ela seja uma relação extremamente desigual, porque nós conseguimos ser seres que têm condição de defender a nossa, o nosso posicionamento de forma ativa, enquanto que os animais não têm condição de defender a si mesmo. Eles não conseguem ser por si mesmos sujeito ativo numa relação jurídica. Nós, seres humanos, conseguimos, nós somos capazes disso. Então, o que é? O direito também trabalha com uma certa ficção, né? Aí você imaginar a relação dos seres humanos com os animais, e numa relação mais benéfica para os seres humanos, para a natureza e para os animais. Como é que seria uma relação benéfica, né? Demandaria da nossa parte um compromisso ético, da gente conseguir enxergar a natureza e os animais como seres que necessitam de proteção, de uma proteção, não é? E consequentemente nós designarmos entidades, pessoas coletivas ou órgãos. No caso do Brasil, nós temos o Ministério Público, tanto federal como estadual, que são titulares de ação civil pública, né? Tem a iniciativa de ações nessa. Não é legitimidade exclusiva, mas eles têm legitimidade para, no caso da ação civil pública, para defender eventual lesão ao meio ambiente. Então você tem que trabalhar com ficções. E vai depender muito também de uma questão de uma ética ambiental, de nós aceitarmos esses postulados, né? Aí envolve diversas questões, né? Você tem a questão do tratamento dos animais, quando eles são usados como cobaia, não é? Você tem a questão da nossa dieta alimentar. Nós somos onívoros, então a gente come praticamente de tudo, né? A gente está lá na Bíblia, criou a natureza, criou os animais, e o ser humano pode dispor deles, né? Pode dispor deles. É claro que o direito, desde que sistematizou o direito ambiental, que vem se sistematizando desde o final do século XX, a sistematização do direito ambiental já implica, de certa forma, uma diminuição, um certo controle da atividade antrópica, da atividade do ser humano sobre a natureza. Significa um compromisso fundamental com a conservação, com a proteção ambiental. Então, a gente tem que levar isso em conta, não é? Que a gente não pode falar que há a perspectiva do direito ambiental antrópica. Né? Não é antrópica. Na verdade, já há a partir do momento em que sistematiza, você pode falar lá no período das ordenações filipinas, na época do Império do Brasil, antes do Código de 1916, ou mesmo com o Código de 1906, pode ver que tem uma perspectiva patrimonialista, a natureza sendo encarada como um recurso natural, então, consequentemente, a serviço do homem, que deve ser aproveitado em benefício do homem. Mas desde que houve essa sistematização aí do direito ambiental, nos últimos 30 anos do século XX e agora no século XXI, então esse cenário já mudou, gente.
Não dá mais para você falar numa ação antrópica. Desde que tenha essa sistematização, já implica em renúncia, implica em compromissos, implica em legislações, em regulamentações, e inclusive em constitucionalização. No Brasil, constitucionalizou a matéria ambiental em 1988. Depois você tem aqui essa Constituição do Equador, que nesse século XXI constitucionalizou também a matéria ambiental. Não é? Então nós temos aí essa questão. A gente tem que olhar com a questão ambiental contemporânea com muito compromisso com a ética. Não há como afastar, não é, o direito ambiental do compromisso ético, desse compromisso ético fundamental, de olhar os próprios interesses, mas também olhar os interesses da sobrevivência animal. Tem até uma obra que foi publicada aí é um opúsculo, um trabalho sobre o direito animal. Mas veja bem, quando você fala direito animal, você está falando de parte de espécies, né? Os animais não totalizam, ou a menos que você fale de um direito animal englobante, mas a proposta do direito animal é o direito animal não racional. Não se trata aqui de nós, direito animal, o direito animal de nós, seres humanos. Não é? E quando tem essa relação também com o direito animal, indica um compromisso nosso, ético, em relação à manutenção dos habitats, do tratamento com dignidade dos animais, não é? Vedar certas práticas que impliquem em tortura e em violação da dignidade e dos sentimentos dos animais, não é? A preservação de espécies da fauna e da flora também, são sujeitos de direito, são considerados como sujeitos de direito, mas que não podem, numa relação jurídica, advogar para si mesmo, porque não tem a racionalidade. Então o que é feito? Por substituição, nós designamos outras pessoas, outros entes e órgãos que realizarão a defesa desses direitos em nome de toda a família humana, a família da natureza, a família natural, não é? Que engloba não só, aí na perspectiva grega, né, do oikos, né, do grego, da família, do lar humano, que é a humanidade e também os animais e também o ambiente. É a família planetária. Então, a gente vê que esse termo ecológico e direito ecológico, ele vem retomando espaço no sentido de designar a necessidade de manter a integridade do meio ambiente, a necessidade de restabelecer ecossistemas, a necessidade de evitar a extinção de espécies. O Brasil tem uma quantidade, eu já tive ocasião de citar aqui, que nós, brasileiros, temos em nosso território uma mega diversidade. Nós somos um país mega diverso, de uma mega diversidade biológica tremenda. A gente tem tanta coisa, muitas coisas inclusive, muitos seres da fauna e da flora, que nós sequer descobrimos ainda. Então não tivemos nem condição de estudar. Seres que estão sendo, inclusive muitos inclusive, estão sendo extintos sem que a gente conheça. Tal é a mega diversidade do Brasil. Então um dos compromissos fundamentais enquanto humanidade é que a gente evite a extinção das espécies da fauna e da flora, né? Que a gente tenha compromisso também com os meios abióticos, que não têm vida, o ar, a água, que são portadores da vida, porque lá tem peixe e tal, etc. Mas a água, né, e o ar e alguns
alguns elementos da natureza que são considerados abióticos. Mas até eles também merecem a proteção jurídica. Tanto que quando a gente estuda lá as, as, as áreas de proteção permanente, as APPs, nós vamos saber que terrenos, que morros, montanhas, têm que ser preservados. Nas nascentes dos rios, até uma certa distância, você tem que preservar a vegetação nativa, ou quando já extinguiu, você tem que procurar restabelecer para que o rio não perca o seu vigor. Não é? Mas um outro sentido que o ecológico vem sendo retomado é até interessante. Eu falei que meio, ambiente, as duas expressões são meio, aliás, são pleonásticas, né? É um pleonasmo, o pessoal diz até muito redundante, né? Uma diz a mesma coisa que a outra. E aí quando você fala meio ambiente ecologicamente equilibrado, aí que é redundância da redundância da redundância, não é? Se você olhar no sentido, né, que nós acabamos de explicar da origem dos termos, né, aí que é demais. Mas a gente também acaba estabelecendo convenções linguísticas que, pelo uso, acabam adquirindo força. E as expressões acabam sendo cristalizadas e a gente aceita perfeitamente. Então a Constituição diz lá no artigo 225, quando trata lá do meio ambiente, logo no início do artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Né? Ecologicamente equilibrado. Então, a palavra, o ecológico hoje está sendo entendido como uma possibilidade de integridade ou de restabelecer, de restabelecimento do ambiente. Né? De uma integridade também. A busca aí da recuperação e da manutenção, da preservação do meio ambiente. Então o ecológico tem sido usado muito nesse sentido. A meu ver, o termo meio ambiente é mais amplo. E no caso da denominação da nossa disciplina, eu advogo aí a manutenção, né? Eu acredito que é mais correta, pelo menos no Brasil, a gente usar mais o termo direito ambiental para designar o conjunto de mecanismos e sistemas de proteção existentes em relação ao meio ambiente, para preservação, conservação e eventualmente até restauração do meio ambiente. Então eu acho aí mais correto usar esse termo, tá? Do que qualquer outra proposta que possa, né, que exista. Existe até em artigos aí, vocês vão achar também alguns autores denominando, alguns juristas, algumas pessoas que estão começando também na ciência do direito, designar a denominação, usar a denominação direito do meio ambiente, não é? São poucos ramos, né, que se usa aí a preposição de ou do, né? Você tem aí, não, aliás, você tem muitas denominações, mas como grandes ramos, são poucos. Você tem qual? Direito do trabalho. Você tem direito do trabalho, direito do consumidor, não é? Mas o que é para designar os grandes sub-ramos, normalmente nós utilizamos mais como já dito anteriormente, a segunda parte como adjetivo, né? Qualificando lá, é, qualificando, né? Dando um atributo, né? Dando um atributo ao substantivo. Então, para a área, direito constitucional, direito eleitoral, direito ambiental, não é? Direito processual, tem sido mais
mais comum esse tipo de denominação. Então, você tem um autor, Eduardo Gudinas, que escreveu uma obra chamada Direitos da Natureza. Direitos da Natureza. E aí, 2 pontos. Ética. Só é possível os direitos da natureza, gente, se a gente tiver um compromisso ético, não tem jeito. Nós, seres humanos, para que a gente renuncie a esse afã de querer transformar a natureza em mero recurso. A natureza tem vida também e, portanto, merece a proteção, a devida proteção ambiental, sob risco da gente extirpar a natureza só em benefício do ser humano, benefício egoístico do ser humano, que acaba depois, no final, agindo contra o próprio ser humano, porque o ser humano precisa da natureza também. Nós sempre temos que nós estamos na Gaia, é o grande planeta natural, a Terra é a Gaia, não é? Mas também é com a ideia de direitos da natureza que a natureza teria direitos imanentes. Ela seria titular de direitos. Aqui naquela velha questão, é titular de direitos, mas para fazer exercer numa relação jurídica esses direitos, fazer valer esses direitos, vai ter que, por substituição processual, designar alguém para representar a natureza. Ela, por si mesma, não tem capacidade jurídica de ir lá e se fazer representar. Vai ser necessário outros órgãos, outros seres humanos para acionar o judiciário e buscar uma proteção da natureza, não é? A gente tem que estar sempre lembrar disso aí e, mais uma vez, a gente está sempre voltando à ética. Eu depois vou abrir também uma discussão sobre essa questão da ética, a ética instrumental, a ética por princípios, né? A ética ali em Max Weber, a ética em Kant, não é? A nova ética ambiental, não é? A ética da política é uma ética muito danada, né? É uma ética, eu vejo com bons olhos a ética ambiental, que é uma ética que tende a ser uma ética de princípios, por princípios e de princípios, não é? Que busca não ser utilitária, não é totalmente sem o emprego do utilitarismo. Tem um certo emprego do utilitarismo, porque se a gente for levar ao extremo a ética ambiental, nós vamos ter que parar de ser onívoros. Nós vamos ter que nos transformarmos em naturebas, em vegetarianos, até em grau mais radical, até nem basta ser naturalistas e vegetarianos. Teríamos que ser veganos. Teríamos que até produzir organicamente todos os nossos produtos. Porque a indústria alimentícia, gente, não tem ilusão que a indústria alimentícia ela não mistura, ela não produz alimentos transgênicos. Alimentos com componentes animais transformando componentes vegetais, para que esses alimentos sejam mais resistentes a determinadas pragas, mas que sejam principalmente também resistentes aos agrotóxicos. Então, é por isso que o Brasil usa muito agrotóxico, né? Nós temos hoje no Brasil muita coisa produzida de forma transgênica. Nós temos aí milho produzido, já foi autorizada também a produção de feijão transgênicos, né? A gente tem que ter uma briga incrível aí para preservar a produção de sementes orgânicas, para a gente não erradicar e não entregar a produção de sementes na mão de algumas empresas, como Reste, como Monsanto, que são doidas para controlar as sementes e já conseguem controlar parte da produção de sementes no mundo e no Brasil também.
sobre esse lance aí de facilitar a produção, entregam sementes, mas depois o produtor tem que entregar a produção dele, e as sementes são as sementes transgênicas, não é? Então tem vários problemas sérios em relação a isso, e que desnuda toda a importância da gente estudar a ética ambiental. Mas aí será um objeto de de uma outra sessão em que nós trabalharemos essa questão. É, eu, é claro que estou apenas citando para vocês o exemplo de algumas denominações possíveis. Então nós vimos aí direito ecológico, direito do meio ambiente, direito do ambiente, direito ambiental dominante no Brasil, não é? Direito da natureza, direito da natureza, que eu acho que é uma parte do meio ambiente, do estudo, da ciência do meio ambiente, é uma parte do estudo. O ecológico, para mim, e o estudo da natureza, dos direitos da natureza, a meu ver, faz parte de algo maior que é o meio ambiente, né? Que é a ciência ambiental, as ciências ambientais, entre elas aí o direito como conhecimento específico, né, de epistemologia jurídica, que tem, né, a sua episteme própria e que busca dar a sua contribuição também para o conhecimento do meio ambiente, um conhecimento maior do meio ambiente, não é? É por isso que quando no processo de licenciamento ambiental são equipes multidisciplinares que contam com profissionais de áreas diferentes, da biologia, da engenharia, do direito, não é? Da, das diversas, né, das diversas áreas, para que consigam ter uma compreensão mais holística, mais completa dos acontecimentos ambientais relevantes para a manutenção das espécies humanas e não humanas dentro da Terra. E dito isso, né, você tem também que que a questão então do direito animal também, eu acho também de um direito que seria imanente aos animais. Aí vai se discutir até que ponto a extensão desses direitos, né? Por exemplo, a questão da vida. É uma coisa meio complexa, é muito problemático estudar isso, né? A questão do direito. A gente pode, até em certo momento, para ser o radical, usando uma ética extrema, de princípio, e sendo extremista, vamos renunciar à alimentação através de carne. Não é? Podemos chegar a esse ponto. Ainda não, nós estamos muito, muito longe disso. Não é? Até estudos que indicam que isso seria altamente prejudicial ao ser humano. Tanto que os homens, né, o homem de Magno, era um homem enorme, muito maior que nós, muito mais inteligente do que nós. Ele foi erradicado, ele era vegetariano, ele foi erradicado da Terra. Por quê? Ele não conseguia sobreviver às feras e nem aos grandes animais, ele não conseguia sobreviver. Quem sobreviveu foi um homem menor, né? O Homo sapiens, o homem que tinha sabedoria, mas um homem que principalmente consumia carne, que tinha adrenalina no sangue para enfrentar as feras, que conseguia se unir e enfrentar as feras. Tá, mas hoje não precisamos mais disso. Nós estamos em meio urbano, somos cidadãos urbanos. Até aqui na Amazônia, quase em torno de 80. A Amazônia tem mais gente vivendo nas cidades do que em Minas Gerais. O estado que mais cidades tem é Minas Gerais. 853, 854 municípios. Que no Amapá nós temos 16 municípios. Né? Minas com umas 3, quase 4 vezes o tamanho do Amapá, mas proporcionalmente tem muito mais
município do que o estado do Amapá. É o estado que tem um maior número de municípios. Depois, São Paulo com 600 e alguma coisa de municípios também, que é também com muitos municípios, né? São Paulo, Minas e São Paulo. Mas nós somos essencialmente urbanos, né? Então não precisa essa preocupação tão grande, né? Ah, a soja, não sei, gente. Soja transgênica, não é? Não sei, gente, essa questão alimentar é muito séria, né? Mas, inclusive, com alguns estudos, voltando aí à questão que eu tinha colocado anteriormente, que indicam que é altamente problemática a questão da, da alimentação sem carne, né? O risco de anemia. Eu, eu tenho um conhecido, um amigo, inclusive é até complicado a gente falar ex-cunhado, né? Casado com a irmã dele. Como é que você vai falar ex-cunhado se ele é tio dos meus filhos? Né? Que até esquisito você falar. Você consegue falar ex-mulher porque você é separado, você separou dela, né? Você fala ex-mulher, mas como é que você vai falar ex-cunhado? Ele continua sendo tio dos seus. É até uma questão interessante, né? Isso aí para ser contemplada pelo direito. Depois vou até pensar em alguma coisa para falar sobre isso. Mas ele caiu em anemia profunda. Ele consumia carne ocasionalmente, mas nunca foi de comer muita carne, mas comia, cara. Ele parou, simplesmente cortou. Ele me comendo soja, comendo tudo coisa, muito coisa boa, natural. Mas ele padeceu, amor. Você tem que voltar a comer um pouco. Não pode parar assim tão violentamente como você parou. Come um pouquinho de caldo de carne, usa lá a carne, um pouquinho só. Vai pouco a pouco, rapaz. Não é assim não. Então, isso pode ter grande, né? Isso pode ter problemas de saúde sérios. Você não muda uma dieta. Se mudar uma dieta no planeta Terra, tem que ser gradativo. Não pode se fazer a ruptura imediata, né? Pode causar problema para muita gente. A gente tem que tomar cuidado. Bem, gente, basicamente o recado de hoje é esse, tá? Hoje a gente trabalhou as denominações, algumas denominações diferentes da matéria de direito ambiental, não é? E que muitas questões podem ser suscitadas, mas no momento eu suscitei aí algumas questões que é para vocês refletir e no nosso caso vamos continuar aí usando, né, aqui no nosso curso, vamos continuar usando direito ambiental, tá? Tudo de bom para vocês, um beijo no coração, que Deus os proteja e até a próxima. É muito bom trabalhar aqui com vocês, aqui no YouTube, não só para a nossa turma aí de Direito Ambiental 1, do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá, Unifap, mas também para todas aquelas outras pessoas que despertarem algum interesse sobre a temática e quiserem consultar o nosso prazer. Será uma grande satisfação responder questionamentos, tá? Podem fazer nos comentários questionamentos, quando esse vídeo estiver disponível aí no YouTube, podem fazer questionamentos que eu vou responder com o maior prazer, tá? Até sugestões também, críticas. Não sou dono da verdade, nunca fui. Como professor não sou dono da verdade. Assim como também eu não sou dono do 10, né? Tem colegas aí que tem uma economia de dar 10, né? Eu não tenho essa preocupação, tá? Não dou 10 para todo mundo, mas também, quando é merecido, a pessoa vai merecer 10, ou o acadêmico vai receber o 10 se produziu bons trabalhos, com certeza. Então, eu desejo para vocês tudo de bom, tá? Que Deus os proteja.